no abrir e no fechar da sua boca, possa sair palavras, ó Pai, iluminadas, inspiradas pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Usa o Teu servo, ilumina o Teu servo, ó Pai. Usa ele nesta noite como canal de bênção aqui, ó Pai. Creio, ó Senhor Deus, que o Senhor tem usado o Teu servo, ó Pai, ali na cidade de Vitória, e usado ele em muitos outros estados que ele tem passado, e tem sido bênção. Eu creio que o Senhor vai usar ele aqui nesta noite poderosamente. Abençoa o Teu servo, abençoa o ministério do Teu servo, abençoa a sua esposa, seus filhos e toda a sua família. E usa o Teu servo, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, e o pastor Carlos Augusto, outra coisa que eu quero dizer para os irmãos: o pastor Carlos Augusto foi um dos fundadores do trabalho aqui na Capelinha. Começou ali no Zilmar, né? No galpão do irmão Zilmar. Queremos também agradecer o irmão Zilmar, que está conosco, né? O irmão Zilmar foi ele que, quando começou o trabalho aqui, ele apoiou muito o trabalho. Ele doou esse terreno aqui, que é o templo, que é a igreja, foi doado pelo irmão Zilmar Pires, e o trabalho começou ali no galpão do irmão Zilmar com o pastor Carlos Augusto, né? E esse pastor Carlos Augusto foi ele que começou aqui. Hoje a Igreja Batista da Capelinha, né, já é uma igreja, já foi examinada há 5 anos atrás, e tudo começou com ele. Que Deus te abençoe, pastor, que Deus esteja te usando poderosamente em nome de Jesus. Que a graça e a paz e o amor de Deus seja sobre cada um de vós, amém, irmãos? É uma alegria poder estar aqui. Pastor Silvio, terça-feira, me ligou e passou um áudio lá no Zap, me convidando, e eu fiquei muito feliz para estar aqui, e não foi fácil estar aqui, né? Eu estive aqui ontem, voltei em Vitória e vim hoje para cá. Machuquei minha unha. Profecia de mãe pega, tá? Se a mãe falou, vai pegar. A mãe falou: calça essa botina, senão você vai machucar a unha. Calça a botina, que não você. Samuel estava testemunho, não foi? Ó, o resultado. O resultado está aí. Enfim, realmente, meus irmãos, o trabalho começou naquela época que havia uma grande necessidade aqui na Capelinha. Zilmar tinha uma grande firma, trabalhava aqui muitos empregados dele, e aqueles empregados tinham filhos, e aqueles filhos, havia um desejo no nosso coração de ganhar aquelas crianças para o altar do Senhor. E uma vez compartilhei isso com o Zilmar, e ele falou assim: ó, minha casa está à disposição, se você quiser começar. E a gente começamos alguma coisa, a mãe também veio, e depois eu casei, saí do Zilmar e fui trabalhar em outra firma, e aí conversei com ele, aí trouxe a Patrícia junto, e aí o trabalho foi dando forma, isso em 1994, se eu não me engano a memória, né, Zilmar? Foi mais ou menos isso. E havia um desejo dele ter um terreno aqui. O Edgar tinha uma casa aqui, morava numa casa do Zilmar aqui ao lado, ou não sei se é aqui ou do lado, é onde é o estacionamento hoje. Na época, fiquei muito feliz ver a Carlúcia e o Antônio Augusto aqui. Na época nós juntos, agora que eu estou vendo ele daqui, quando a gente estava lá no Marvoste, na Inveja também. Enfim, eu estou 26 anos fora daqui de Itaperuna. Fui daqui, fui para Mundo Novo. Comecei um trabalho em Mundo Novo, um trabalho muito difícil, muito complexo. A região do Caparaó, Pico da Bandeira. Uma vilinha de 150 casas. Sirlei foi lá comigo algumas vezes. O Paulinha, o Jacinto, alguns irmãos, a mãe, né? Algumas pessoas chegaram lá. É um lugarzinho bem pequeno, 150 casas, mas cresceu. Hoje deve ter umas 200 casas. A igreja naquela época bem pequena, hoje nós temos uma igreja maior do que a Capelinha aqui. Em termos de número, em termos de bens, em termos de propriedade,
em termos de pessoas, em termos, já tem pastores formados lá, para a honra e glória do Senhor, tanto na época Mundo Novo, Pedra Menina, Forquilha do Rio, Ibitirama, Santa Marta, 2 do Rio Preto, São Pedro de Rates, Barra Preta, e outros nomes eu vou me esquecendo agora. Ao todo são 12 trabalhos que nós abrimos lá, e todos hoje são igrejas organizadas pelo Estado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Lugar difícil, frio, perto daqui, de lá eu fui para Celina, pastorei Calçado, fiquei um tempo em implantação de igreja, depois fui para a Ordem dos Pastores, pastorear os pastores do Estado, quase 800 pastores, fiquei 6 anos nisso, depois fui pastorear Linhares, depois Piúma, depois Iriri, enfim, estou aí trabalhando para a honra e glória do Senhor Jesus. 10 dias antes, quando a pandemia fechou, eu estava com a passagem comprada para o dia 27 de março, a pandemia fechou dia 17, a 4ª viagem nossa nos Estados Unidos, para a gente poder ir na África ver um trabalho, onde uma igreja nos fez um convite para começar um trabalho na África, onde já existe 50 projetos. Quando sai o missionário, o trabalho morre, e o nosso desejo é ir com a família para lá. O pensamento é ficar 6 meses se adaptando na região, se realmente Deus falar no nosso coração. Os meus filhos, tanto o André como o Mateus e o Lucas, já falam inglês fluentemente. Eu consegui agora o passaporte como cidadão português, então já posso ir, tenho passaporte para os Estados Unidos, já tenho passaporte também em Portugal, porque a nossa família da mãe, o vô é português, a gente conseguiu já a cidadania portuguesa, e então a gente já pode ficar na África em algumas línguas portuguesas para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. E o André agora está trabalhando num serviço que fala inglês, é agente portuário em Vitória. Os navios, quando chega, ele está trabalhando, tem 6 meses que foi chamado para esse serviço, terminou direito. Enfim, Patrícia trabalha como educadora em Mata da Praia, eu estou lá como membro, porque estou esperando a saída, então é uma situação delicada. A esposa tem ministério na igreja, é educadora da igreja. Segunda-feira nós estamos lá com 350, 400 alunos na escola, de líderes na igreja. Nós temos o CRAU, o Ministério Infantil, trabalho com crianças, escola bíblica, Patrícia dando aula, enfim. O André está na produção de um musical também. Eu até para alguns irmãos já passei o musical que está fazendo, Daniel e o Leão. É muito interessante, quase 2 horas de programação. Mas enfim, meu tempo, preciso parar aqui, porque senão a gente fica falando aqui, e o objetivo é falar da palavra do Senhor Jesus. Quem está fazendo aniversário hoje, 5 anos? A igreja. A igreja é quem? Então, dá do lado aí, parabéns, porque você está fazendo aniversário hoje. Dá parabéns a quem está aí do seu lado. Isso é igreja. A igreja não é parede, não é púlpito, não é teclado, não é bateria. A igreja é nós. A igreja em Cristo Jesus. Nós somos igreja. O desejo era que um grupo de pessoas se convertesse, aqui levantasse um grupo que pudesse honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, que pudesse declarar que Ele é Senhor das nossas vidas, que um dia nós rendemos a Ele, um dia declaramos que eram pecadores, falhando, errante, não tínhamos como nos salvar, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, Ele nos alcançou.
Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. E nesse texto que eu preciso que você me ajude nesse texto, que é um texto não muito simples. Eu preciso que você abra e você possa me acompanhar aí na palavra do Senhor, 1 Crônicas, capítulo 11. Primeiras Crônicas, capítulo 11, versículo 22 a 23. Se você puder ficar em pé, ao Deus da palavra, ao Deus que honra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Nos fala assim a palavra. Também Benaías, filho de Joiada, era homem valente de Cabiziel, grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Matou também um egípcio, homem de estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança com um eixo do tessalão. Mas Benaías o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão e lançou com ela o matou. Vamos orar? Pai, Tu tem poder para falar ao nosso coração, através do Teu Espírito, mas esse que vos fala, e esse que vos ouve, precisamos ter uma sintonia neste momento, a ponto, ao sairmos daqui, não foi o Carlos que falou, mas que foi o Teu Espírito que o conduziu às Tuas palavras. Abençoa-nos, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Esse mesmo texto está escrito em 2 Samuel, capítulo 23, os versículos 20 a 23. Tanto em Samuel, tanto em Crônicas, é a mesma fala, narrando últimas palavras de Davi, falando dos valentes de Davi, homens que lutaram com Davi. E aqui ele fala de Benaías. Benaías, um homem que lutou com o leão no tempo de neve. O texto fala que ele entrou na caverna para matar o leão no tempo de neve. A Bíblia não fala como, mas eu quero imaginar com os irmãos, se vocês puderem, um leão feroz, poderoso, está lá na caverna. E eu acredito que esse leão, a gente é da roça, essa semana eu estava na roça roçando algumas coisas, cortando algumas coisas, a propriedade lá do vô, o vô morreu, tem uns pedaços lá que não foi mexido, e ficou lá 20 anos mais ou menos sem foice. Você imagina bem o que é isso. Então eu imagino que aconteceu que havia um leão na região, e esse leão talvez começou a matar um bezerro, comeu um bezerro, uma vaca, um carneiro, um cabrito, e de repente eu vi aqui, outro viu, e foram vendo o leão, e cada dia piorando a situação, mas ninguém fazendo nada, e o leão só tragando, e a coisa só acontecendo. Eu fico imaginando desta forma, desta maneira, nesta situação, e o leão poderoso, forte, tinha uma caverna, aonde ele levava talvez a sua presa, talvez aonde ele dormia, no covil dele, no lugar mais difícil de conquistar ou matar o leão. E as pessoas não se importavam com isso.
E de repente, talvez um dia, um camponês, um pai, deu a falta de uma filha ou de um filho, de repente perde essa filha, e quando vê, talvez ter sido tragado o leão, e aí começa um alvoroço naquele vilarejo, naquela cidade. A Bíblia não relata, eu imagino algumas coisas sobre isso, e a Bíblia fala que parece que Benaías não era daquela região, não fazia parte dali, era um soldado valente, muito conhecido. Era costume daquela época chamar alguém para matar o leão, alguém que tivesse costume com aquilo, mas ele era um homem que de guerra, lutador, valente, guerreiro, estava vivendo com Davi já há algum tempo, lá na caverna de Adulão. A Bíblia fala que estavam lá, endividados, deprimido, angustiado. Davi se fez chefe deles, e ele levantou 36 homens que agarraram com a vida de Davi, e no final da vida, Davi vai, últimas palavras de Davi, ele vai contar essa história, de um soldado dele, que lutou na caverna com o leão. Parece esse homem no tempo de neve, porque no tempo de neve não guerreava, não saía as tropas para guerrear. Talvez os comandantes liberavam os seus soldados para ir em casa ou passar, e talvez ele estava passando pelaquela cidade para ir ver a família ou ver os filhos, e se deu com aquela situação, e ele fala para alguém: eu vou lutar com esse leão, eu vou atrás desse leão. E talvez alguém fale: eu sei as pegadas dele, eu sei por onde ele passa, e ele sai pisando pelas pegadas do leão. E a Bíblia fala que ele entra na cova e vai lutar na cova com o leão. Ele vai na cova do leão. Eu fico imaginando dessa forma. Eu quero, nesta noite, expor com os irmãos vencendo as lutas interiores. Ser igreja não é fácil. Ser crente no mundo hoje não é fácil. Nós estamos indo para a volta de Jesus, onde a apostasia, o descrédito tem caído cada dia mais. Eu estive nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, eu estive em 6 estados lá. Eu vi igreja lá de 5.000 pessoas ter 20 pessoas. E eu vi igrejas que há 10 anos tinha 20 pessoas, hoje tem 10.000 pessoas. Eu tenho visto igrejas grandes, 300, 400, 500 pessoas, e de repente, eu tenho visto pessoas grandes, que a gente considera grandes no Evangelho, caindo. Tenho visto líderes caindo. Pessoas no louvor, pessoas que eram diáconos, caindo. Existe algo dentro de nós que chama pecado, que precisa ser trabalhado dentro de nós. É como um leão que quer nos tragar a todo momento. O salário do pecado é o quê? Mas o dom é a vida eterna em Cristo Jesus. Precisa ser trabalhado isso dentro de nós. Precisa ter algo dentro de nós muito sério, que precisa ser a cada dia trabalhar de forma grande. A aventura deste homem nas profundezas da terra nos leva a refletir sobre as nossas batalhas interiores. E é muito importante fazermos isso. Por quê? Porque a luta da nossa vida são aquelas travadas no nosso coração. Quando nós ganhamos o nosso coração, e o nosso coração é movido a fazer alguma coisa, acontece.
seja ele para o mal ou para o bem. E precisamos tratar isso de uma forma profunda. Desde a antiguidade, o ser humano tem sido alertado da necessidade de se conhecer, de superar suas fraquezas. Todos nós, seres humanos, seja ele o melhor teólogo, ou seja ele o mais simples homem deste mundo, precisa ser trabalhado algo dentro de si. Os que falharam nesse desafio viveram experiências amargas, duras, difíceis. Na mitologia grega, a gente vê hoje vários filmes de quedas de governo, queda de poder, por causa disso. O grande teste de um guerreiro espiritual chega quando ele defronta contra o inimigo, e ele encara o inimigo, e vê e se conhece. Eu não sei como é que você se vê, eu não sei como é que você se olha para dentro, mas essa igreja precisa que você melhore a cada dia. Esse pastor precisa melhorar a cada dia. Há um grande desafio nisso, há uma grande necessidade nisso. Todas as pessoas são como a lua, tem um lado escuro que não mostra para ninguém. Os irmãos já viram a lua quando ela vai escondendo? Quando ela está cheia, está bonita, mas quando ela vai se escondendo, e nós somos assim, tem coisas que a gente quer que ninguém venha saber, e nem falar, e nem murmurar. Mas temos história, a igreja tem história, a igreja de Cubatão tem história, a igreja de Capelinha está formando a sua história, marcado. A verdade é que estamos longe de sermos perfeitos, somos um grupo de pessoas, pecadores, mas Deus não tem outro plano a não ser eu e você, para falar neste mundo cheio de pecado. É nós que precisamos transformar pela graça e pela misericórdia do Senhor. Não tem outro caminho, não tem outra maneira. Por isso, quando buscamos fazer a vontade de Deus, acabamos tendo de lutar contra nós próprios. Em algum momento, falar-se, sai de mim o eu. Até mesmo um grande homem como o apóstolo Paulo precisou admitir: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos capítulo 7, o versículo 18 e 19. Paulo identificou um conflito no seu íntimo, e isso lhe trazia um desgaste emocional e espiritual profundo. Porém, temos que ter em mente que o fato de guerrear contra as nossas próprias fraquezas não desqualifica o apóstolo para a obra de Deus. E isso me chama a atenção. Mesmo, pode ser que o nosso respeito, a maneira, como começou a luta no seu interior, mas o mais importante é que começou a luta. O mais importante de você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que há uma disposição no seu coração de haver mudança, de você ler para a palavra, o Deus da palavra, e querer mudança, e você olhar assim e falar: preciso mudar aqui, porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra, é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida. Então,
Quando eu penso nessa luta interior, eu penso no momento da luta. Aí eu pergunto, qual é o momento da luta? Extraordinariamente, a aventura daquele homem começou no tempo da neve. Não era o lugar mais propício para lutar. Ele poderia esperar o leão fora da cova. Ele poderia esperar no tempo mais fácil, que o leão estivesse com fome. Mas não, ele foi buscar o leão aonde? Na cova. No tempo de neve, o momento não era propício, não era bom, não era correto. Ou seja, no inverno, precisamos ter em mente que nos dias bíblicos, a guerra tinha um tempo certo para começar. Benanias, como os outros soldados, estava acostumado, mas não lutar numa caverna. Quando atravessamos o nosso inverno, ou a nossa luta da vida, Deus nos conduz a batalhas das quais muitas vezes é difícil lutar com nós mesmos. Eu não sei como você sente, às vezes, tem dias que sobrevêm decorrências que você fala assim, eu não quero mais lutar. Eu não estou mais disposto a lutar. Não vale a pena mais lutar. Vem a doença, vem muitas vezes o desemprego, vem muitas vezes o abandono, o esquecimento. Vem um momento que o inimigo te aperta de todos os lados, da direita, da esquerda, por trás, pela frente, e você só tem um olhar que é para o alto. Graças a Deus que a gente pode olhar para o alto. A gente tem um Deus que olha por nós. Mas esse período não é forma nenhuma, é um momento infrutífero. Quero falar para você, meu irmão, no momento da sua luta, o Senhor muitas vezes nos testa, nos desafia, nos aperfeiçoa. No momento da sua luta, Ele está trabalhando no seu coração, na sua vida. Isso é algo extremamente necessário, muitas vezes. Se não fossem as batalhas desses homens na Bíblia, não teríamos condições hoje de olhar para dentro de nós e falar, se esses homens eram pecadores e venceram, lutaram e venceram, por que você e eu vamos perder? Eu gosto muito de uma exposição falando do que o Espírito Santo de Deus é, que fala que o Senhor começa a estar varrendo o templo, e o templo estava muito sujo, o templo estava muito empoeirado, e tinha uma senhora alérgica com aquela poeira, e começou a tossir pela poeira do templo, sem muito tempo não varrer. E aquela poeira começou a subir, e de repente, começou a espirrar, começou a tossir, e aí o pastor vai rapidinho, pega um balde d'água e começa a jogar um pouquinho d'água para cima daquela poeira, e começa a jogar um pouquinho daquela água em cima daquela poeira, e aí começa a baixar, e aí aquele zelador continua varrendo, e não mais aquela poeira, aquela irmã começa a parar de espirrar, e aquela irmã começa a agradecer, pastor, obrigado porque o Senhor colocou bálsamo neste momento na minha respiração, houve paz no coração. E aí aquele pastor olha e fala assim para aquela irmã, a mesma coisa o Espírito Santo nosso. O nosso pecado, que muitas vezes a gente quer varrer, a gente quer jogar fora, mas se a gente não jogar o óleo do Espírito Santo de Deus, se não jogar o bálsamo de Deus,
vai nos sufocar, o pecado nos sufoca e nos mata. Precisa ter a ação de Deus, precisa ter a ajuda de Deus, precisa ter o poder de Deus. Senão te mata, te sufoca. Quando passamos pelo inverno da existência, é muito comum nos sentirmos esquecidos por Deus. Entretanto, nada poderia estar mais longe da realidade. Esse período de reconhecimento é que aparentemente, muitas vezes estamos inativos. É neste momento que Deus levanta. É neste momento que Deus tem um valor, um preparo. A nossa felicidade e a nossa segurança pelo resto da vida depende do resultado da luta que travamos dentro de nós mesmos. E não só esse momento da luta, mas a natureza da luta. Os irmãos já notaram a natureza que é? Qual era a natureza do leão? Tragar. A natureza do leão era devorar. A necessidade do soldado era o quê? Matar o leão. Matar a causa de morte, de medo, de pânico. Você é o soldado que mata o leão. Deus quer usar você. Você é a única pessoa que tem condições de levantar a espada. Não vem aqui anjo. Não vem Jesus. Jesus te usa. E quer te usar. Pense nisso, o fato que a luta mais importante da vida de Benaí se deu no coração da terra, num lugar escuro, solitário, desconhecido, ameaçador. Há muitas lutas nossas travadas no leito da cama, num leito do hospital, num leito de enfermidade, no meio de dor, de sofrimento, de perda muitas vezes de emprego, um problema no casamento. Muitas lutas são travadas aí. E são aí que há uma mudança. É importante isso. Nós, muitas vezes, crentes hoje estão vivendo numa superficialidade, ou num imediatismo que, como se tudo fosse a mesma coisa. Meus irmãos, nós viemos aqui para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós fomos feitos totalmente um diferente do outro. Pense nisso. O problema não é um estilo de vida superficial, nos colocar em um terreno escorregadio, muitas vezes, ou num terreno muitas vezes perigoso. Não é isso, mas é o que você quer, o que você está fazendo. Quando nós conhecemos a nós mesmos, tudo pode acontecer. Ah, meus irmãos, eu queria consertar. Eu sou uma das pessoas, a mãe sabe lá, eu sou daquele que o chuveiro queima e eu quero levar a resistência a ficar mais um tempo. Eu vou lá arrumar a resistência. O cano quebra, eu quero passar uma cola. Eu encontro algo quebrado na rua, eu pego, vai ali na minha casa, no terraço, você vai encontrar lá, você vai encontrar nada menos do que umas 100 coisas quebradas que eu encontrei pela rua. Aí você fala, é um ferro velho. Lá em Divino São Lourenço tinha um senhor que juntava tanto ferro velho na casa dele que ele morreu queimado dentro daquele ferro velho. De tanta coisa que tinha. E não tinha jeito, era uma doença. Lá em Mata da Praia, nossa igreja lá tem 1.600 membros. Tem a Neuzinha, que mora na rua, convertida, lavada e remida no sangue do Cordeiro,
mora na rua. A igreja ofereceu uma casa, compramos uma casa em Mata da Praia, lá que é caríssimo, local de quase 500 mil reais. Oferecemos ela, não quero, dá para outro que necessita. Eu já me acostumei a morar na rua, moro na rua e lá eu prego, lá eu anuncio, mas todo domingo lavadinha, limpinha, arrumadinha, serva do Senhor Jesus. Mulher, por que você não quer? Porque lá no céu já tem uma morada, já tem uma casa. Deus me sustenta. Aí, de vez em quando, lá em casa eu tenho uma coisinha para dar para alguém, porque eu arrumei, eu consertei. Qual o momento da sua luta? Há muitos homens e mulheres que constroem suas casas em lugares complicados, perto de barranco, muro, e Itapiruna muitas vezes enche d'água e a gente fala assim, como essa pessoa pode estar morando aqui? Muitas vezes é porque não teve outro lugar, mas está morando ali. Mas o que eu quero falar contigo, você crente, aonde você está construindo sua vida espiritual? Aonde você está guardando a sua vida? O que você está fazendo? A história é repleta de personagens que foram derrotados por suas próprias fraquezas. Vou lembrar de Davi. E eu quero terminar, tá, meus irmãos? Davi, um grande homem, um homem que serviu, um homem que conquistou, um rei de Israel, jamais foi vencido por um exército. Se levantou o maior exército neste planeta, foi com Davi. Mas onde ele caiu? Mas como é que ele se levantou? Reconhecendo o seu erro, a sua falha. Mas trouxe consequência para a sua casa, para o resto da sua vida. Benaías foi um homem tão valente, que Salomão chamou ele para ser o dono do exército. O que eu quero chamar os irmãos, sempre há um esforço para alcançar a mais profunda experiência no núcleo da personalidade. Trabalhe isso. Pastor Silvio, trabalhe nesta igreja, dê o máximo. Eu tenho visto o que você tem feito. E se eu pudesse dar uma nota, não daria 10 não, daria 11, porque o time só joga com 11. É com 11 que se ganha, não é verdade? Trabalhe, dê o máximo. A maioria das pessoas fica tomada pelo medo e muitas vezes foge. O risco da experiência interior, na aventura espiritual, e qualquer modo estranho para a maioria, ou para a parte do ser humano, isso não tem jeito não, esse é doido, esse é maluco. Me lembro quando o Zilmar se converteu, ele começou a ler a Bíblia toda, ele leu a Bíblia toda em 3 meses. 3 meses ele leu a Bíblia toda. Se eu perguntasse nas igrejas que eu pastoreei, quem já tinha lido a Bíblia pelo menos uma vez, era muito poucos. Muito poucos. Muito pouco. A Bíblia fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando damos conta disso, fazer o que nosso coração quer, muitas vezes não é o caminho, não é a direção. Você deve perguntar, qual é a vontade de Deus? Qual é a natureza que Deus me chamou para estar aqui? Trabalhe, faça, peça. O primeiro é a aprovação, porque quando estamos sob pressão, as pessoas revelam, prova-me, diz Davi, suplicando ao Senhor, que permite tomasse conta das suas falhas e mudasse. Ele fala, como o crisol prova a prata e o forno ou o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então cuidado quando a pessoa passa a mão pela sua mãozinha, não é? E fala, fala assim, que remedinho bom. Cuidado com isso.
muitas vezes só está mexendo no ego. O remédio não é bom nada. Só chega, mas por trás está falando, aquilo é horrível, não presta para nada. Hein? Isso é crente? Na frente fala uma coisa, por trás fala outra? Seja sincero, seja honesto. Trabalhe isso. O sábio compreende que a precisão pública era capaz de trazer à tona o orgulho de uma pessoa. Portanto, cada um deve perguntar a si mesmo: quanto se comprometo com aquilo que Deus quer? Ou eu vou fazer aquilo que eu quero? Você está aqui para fazer o que você quer? Ou você está aqui para fazer o que Deus quer? Como igreja, 5 anos. Você está aqui para entrar na cova, no tempo de neve, e matar o leão? Matar o pecado que está aí, que todo dia lhe aparece, que te apresenta? Cadê a mudança? Vai continuar tragando até quando? Cuidado, que talvez não tenha mais solução. Cuidado, talvez não tenha mais saída. Cuidado, talvez você vai olhar o resultado da luta. A Bíblia fala que ele matou o leão. Tem hora que eu me identifico mais com Daniel na cova dos leões, porque eu não vejo um leão, eu vejo tantos leões. Que tem hora que Carlos, não sei se é porque eu estou longe da família, longe dos parentes, só pastorei distante de todo mundo. E muitas vezes eu olho para dentro de mim e falo assim: Senhor, eu estou no meio só de leões. O que eu faço? Eu estou com a irmã Alida, que estava em Domingo Martins, internada, foi levada agora para Cachoeira Itapimirim, que está com Covid, com 85 anos, uma mulher de oração, a avó que fez o tricô dos meus 3 filhos na mão, uma mulher que toda meia-noite eu sei que ela levanta e orava por mim. Minha mãe, uma mulher de oração, sempre orando por mim. Mas aquela senhora ligou. Há 4 anos atrás eu comecei uma igreja lá em Cariacica, do nada, a igreja da família. Eu dei o nome igreja da família, que só podia ser membro da igreja se a família fosse membro. Começamos uma igreja assim lá. Hoje está uma igreja lá, 120 membros, pastor Juca já é o pastor. E ela falou: pastor, ela com 81 anos de idade, sem fala, sem poder falar, ela chegou assim e escreveu no papelzinho: eu quero ajudar. O vovô Bagunça foi embora, mas eu quero ajudar. O vovô Chico, 95 anos, faleceu. E hoje ela está na UTI, entubada. Eu fui lá em Domingo Martins para visitar, não pude ver que ela estava na área de Covid. Agora foi transferida, estou acompanhando ela de hora em hora. Uma situação muito delicada. Mas eu pergunto a você, quando eu olho para aquela mulher, da última vez que eu vi ela, ela falou assim: pastor, me ajuda. Eu falei: por que, vó Alita? Eu preciso que você ore por mim. Por que, vó? Eu estou vendo um vulto toda noite, um vulto que vem para mim querendo me tragar, querendo me consumir. Eu sinto que é o inimigo, e falando para mim que Deus não preparou uma morada para mim. E eu vou para o joelho, e ela escreveu isso tudo para mim. Eu comecei a orar com ela. Aquela mulher de oração, mulher de
quase 70 anos de vida de fé cristã. Aí quando eu estive agora com a Júlia, a filha que está lá internada com ela falou assim: pastor, eu tenho uma notícia para o senhor. Ela falou comigo, que é para falar para o senhor, que aquela assombração sumiu, ela venceu. Quero falar para você, meu irmão, não importa o que está te infernizando lá, o leão que está querendo tragar, talvez tragar lá a sua família, talvez um filho seu, talvez um neto, não sei, ou você mesmo, ou no seu negócio. Ora, o maior poder nas mãos você tem, enfrenta o leão, entra na cova do Covid, mesmo que seja no tempo de neve, encara ele, enfrente ele. A Bíblia fala de João, eu quero terminar o texto agora com isso, só com a história de João. João foi conhecido como o homem do trovão. Logo no começo do apostolado dele, foi conhecido como o homem do trovão. A Bíblia fala que ele fica calado, parece os outros apóstolos, Filipe, Pedro se levanta e João desaparece na Bíblia. Fica 50 anos parado. E aí ele vai escrever o livro de Apocalipse e as cartas dele. E aí ele começa a carta escrevendo assim: filhinhos, um homem transformado e mudado. O que eu quero falar para você, se Deus mudou João, o homem do trovão, para ele escrever um homem doce, manso, e chamando as suas ovelhas, e para quem fosse ler a carta de filhinhos, um homem já maduro. Talvez Deus quer conduzir você para este caminho. Talvez quer que nesta igreja, daqui a 5 anos, você seja alguém melhor do que é hoje. Porque 5 anos atrás, tem alguns que já se foram daqui, que foi testemunho para você estar aqui, porque ele venceu o leão. E você está aqui hoje, você hoje pode sair vencendo também esse gigante. Posso orar com você? Posso convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, a nossa luta não é fácil. Diz a Tua palavra que neste mundo teríamos aflições, mas a Tua palavra diz: tendes bom ânimo, eu venci. O Senhor nos dá o exemplo que temos condições de vencer. A Tua palavra nos garante, Senhor Deus, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em vitória e em triunfo. Senhor, se tem alguém que está, Senhor Deus, vendo o leão tragar, mas está no tempo difícil, está no tempo complexo, está no tempo de neve, o leão está num covil, está lá dentro e está difícil. Senhor, nos dê condições de entrar, dê condições a essa pessoa de entrar dentro de si mesmo, Senhor, e Senhor Deus, tirar para fora e matar esse leão. Dê condições de fazer isso. Trabalhe isso no coração do Teu povo, trabalhe isso no meu coração, trabalhe isso no coração dos Teus servos neste momento. Se tem alguém, Senhor, aqui nesta noite, que precisa enfrentar o leão, e esse leão está rugindo e querendo tragar, Senhor, que ele possa usar as Tuas armas. Vá à frente, como foi com Benaías, porque diz a Tua palavra que Benaías significa Deus constrói dentro de nós um crente inabalável, constrói dentro de nós um crente reto, constrói dentro de nós
um crente melhor do que ontem. Constrói nesta igreja uma igreja melhor do que ontem. Derrama a tua graça sobre esta igreja, sobre os membros desta igreja, e faça dela um instrumento para a tua honra e para a tua glória. Mas se tem alguém aqui vencendo, Senhor, recebe esta luta e vá à frente desta luta. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um apelo para você. Eu não gosto de pregar sem apelo.